Tem uma profecia em Apocalipse 20 que diz que Satanás ficará preso durante 1000 anos por pouco tempo. Ele ficará preso num abismo. Aonde é esse abismo que Satanás vai ficar preso? Apocalipse 21. A prisão de Satanás por 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então a Bíblia diz que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. A gente também chama os 1000 anos de milênio. Todas as vezes que a Bíblia falar de 1000 anos, esses 1000 anos eles começam a ser contados a partir da volta de Jesus a essa terra. E quando se completarem, quando se passarem 1000 anos que Jesus voltou à terra, e quando se passarem 1000 anos que Satanás está preso num abismo, ele vai ser solto novamente. Aonde fica esse abismo em que Satanás vai ficar preso por 1000 anos? Vamos descobrir onde fica esse abismo. Em Jeremias 4, o profeta Jeremias tem uma visão da terra. Depois que Jesus voltou à terra, levou os salvos para os céus, depois que os ímpios foram mortos pelo sopro da boca de Jesus, pela manifestação da vinda de Deus Pai. Olha como ele descreve a terra. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então, depois que os salvos são levados para os céus, Jeremias, ele vê a terra sem forma e vazia, e não há mais luz. Ele está descrevendo a terra da mesma maneira que Gênesis 1 descreve a terra antes da criação. Quando Jesus volta a essa terra, ele retira tudo que foi criado em 6 dias, em Gênesis 1. A terra volta a estar sem forma e vazia e sem luz novamente. Não há mais o homem, não há mais aves nos céus, a terra se torna um deserto. As cidades estão todas derrubadas, não existe mais cidade, não existe mais nada construído pelas mãos dos homens. Porque o furor da sua ira, que são as 7 pragas, destruiu tudo que o homem criou e construiu nessa terra. Mas ele diz, a terra será assolada, mas não a consumirei de todo. Porque Jesus, depois de 1000 anos, ele pretende refazer essa terra. Então, depois da volta de Jesus, a terra está sem forma e vazia e não há luz. Vamos ler Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, antes da criação, a terra estava sem forma e ela não tinha luz. E Deus chama essa terra sem forma e vazia e sem luz, chama ela de abismo. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai retirar tudo que ele criou em 6 dias. E a terra vai voltar a estar sem forma e vazia, sem luz, sem homem, sem vida, sem vegetação, sem aves, sem animais. Ela vai se tornar novamente um abismo. Porque Deus chamava a terra nesse estado de um abismo. Então, em que abismo Satanás vai ficar preso? É na própria terra, quando ela se tornar sem forma e vazia. Quando ela estiver escura. Zacarias diz que a terra vai ficar
gelada, fria, vai ter gelo por todos os lados, porque como Jesus vai retirar tudo que ele criou, ele vai retirar o sol, a lua, as estrelas, então a terra ela vai ficar fria, vai ter gelo, vai ficar escura, um deserto, sem vida nenhuma. E Deus chama essa terra sem forma e vazia e sem luz de abismo. E é nesse abismo que Satanás vai ficar preso por 1000 anos, na terra desolada. Então, os 1000 anos sempre são contados a partir da volta de Jesus. Jesus volta e Satanás, ele vai ficar preso na terra sem forma e vazia, que Deus chama de um abismo. Quando Jesus voltar a essa terra, a terra vai ser totalmente destruída, desolada, ele vai retirar a criação que ele criou em 6 dias, e a terra vai voltar a ser sem forma e vazia e sem luz, que Deus chama de abismo. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Esses 1000 anos começam a ser contados a partir do dia da volta de Jesus a essa terra. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Mas quando Jesus fica nessa terra, os ímpios estão todos mortos, que nações são essas? O que significa que ele vai ser solto depois de 1000 anos? Quando se passarem 1000 anos de Satanás preso nessa terra sem forma e vazia, gelada, fria, escura, depois de 1000 anos vai acontecer a segunda ressurreição. Os mortos em Cristo foram ressuscitados na volta de Jesus e foram levados aos céus. Olha o que vai acontecer 1000 anos depois. Os ímpios que estão mortos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha só, 1000 anos depois, os restantes dos mortos, os ímpios, 1000 anos depois vão ser ressuscitados na terra sem forma e vazia. E quem está na terra sem forma e vazia, preso por 1000 anos? Satanás e seus demônios. Eles ficam presos 1000 anos nessa terra sem forma e vazia, que Deus chama de um abismo. Mas aí então, depois de 1000 anos, os ímpios são ressuscitados na terra, no mundo todo. São essas nações que ele vai enganar novamente. Porque depois de 1000 anos, depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Os ímpios são ressuscitados depois de 1000 anos. E agora, Satanás é solto no sentido de que agora ele tem quem tentar novamente. Porque os ímpios de todas as nações ressuscitam também depois de 1000 anos. E depois de 1000 anos, Satanás vai ter novamente pessoas a quem ele possa tentar. Então, o abismo onde Satanás vai ficar preso é nessa terra. Porque essa terra, quando Jesus voltar, ela vai voltar a ser sem forma e vazia, sem vida, assim como ela foi antes da criação. Amém?